Circunferência aqui no Se Liga, você precisa lembrar de alguns detalhes referentes às posições relativas das circunferências. Então dá só uma olhada. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria perguntar para você, você sabe qual é a diferença entre círculo e circunferência? Pois é, nunca parou para pensar nisso? Então, circunferência é apenas a linha que delimita aquela região arredondada. E o círculo é o disco, ou seja, a área interna, tá certo? Então, isso é uma diferença entre círculo e circunferência. A gente pode dizer que circunferência é o bambolê e círculo é a moeda, onde a gente tem toda a superfície arredondada ocupada. Fechado? Beleza? Vamos seguindo. Os elementos da circunferência. A gente sabe que toda circunferência possui um centro. Além disso, a distância desse centro, até qualquer ponto da circunferência é chamado de raio. Se a gente faz dois pontos em quaisquer posições da circunferência e traça uma reta, esse segmento é chamado de corda. E você sabe qual é o nome da maior corda de uma circunferência? É a corda que tem a maior distância entre os pontos. E essa corda passa pelo centro e ela é chamada de diâmetro. A medida dela, o dobro do raio. Fechado? Toda corda determina um segmento reto e também uma parte da circunferência, que a gente chama de arco, ou seja, um pedacinho da circunferência, apenas um arco. Fechado? Tranquilo? Além disso, quando a gente está diante de uma circunferência, a gente pode fazer o que a gente chama de ângulo interno. O que é um ângulo interno ou ângulo central? Na verdade, o ângulo central ele tem um vértice bem no centro da circunferência. Esse ângulo central menor, chamado AOB, e o ângulo central maior, ou um setor circular maior, que é um pedaço dessa circunferência. Tudo bem? Esse pedaço dessa circunferência, ele não só determina um ângulo ou uma fatia da circunferência, como ele determina um pedaço do comprimento dela. Portanto, haja informação para a gente trabalhar com as circunferências. Agora, como eu falei, a posição relativa das circunferências. Quando é que uma circunferência tangente interior ou tangente exterior, concorrente, interior ou exterior? Dá só uma olhada em cada caso. Tangentes exteriores, elas estão se beijando, mas uma está do lado de fora em relação à outra. O que a gente consegue visualizar é que a distância dos centros é igual à soma dos raios. Além disso, elas podem ser tangentes interiores, elas se tocam, mas uma está dentro da outra, o que significa dizer que a distância entre os centros é a diferença das medidas dos raios. É só visualizar na figura que você entende melhor essa distância. E quando elas são concorrentes, quando a distância entre os centros não é nem a soma e nem a diferença, está entre esses dois valores. Quando é que elas são interiores? Elas são interiores quando a diferença, a distância, na verdade, entre os centros é menor do que a diferença entre os raios. Ou seja, uma está dentro da outra e os centros estão bem pertinhos, tudo bem? E exteriores é quando a distância entre os centros é maior do que a soma desses raios, fechado? Então, todas essas informações dão a ideia da posição relativa entre as circunferências. Ficou ligado? É isso aí, galera.